Olá, pessoal! Hoje eu vou falar com vocês de um documento que 90% não sabem que precisam obtê-lo antes de fazer a solicitação da licença sanitária na vigilância, ou ainda atualizá-lo caso estejam fazendo alguma melhoria nas instalações físicas aí da empresa. Nós vamos falar do LTA. Se vocês não conhecem, eu sou Juliana Peçanha, farmacêutica, especialista em vigilância sanitária, garantia da qualidade e também assuntos regulatórios há mais de 16 anos. Me acompanhem nesse vídeo e tirem todas as suas dúvidas. Então vamos lá, pessoal. O que é e como obter o LTA? Todos vocês aí, em algum momento, já devem ter se deparado com algum questionamento em relação ao LTA. Alguém pode ter perguntado para vocês se vocês sabem, né, que se deve solicitar o LTA antes de licenciar um estabelecimento, ou você já tem um estabelecimento e alguém presume que você conheça esse documento e tenha te perguntado e você não sabe do que se trata, ou ainda você pode ter recebido a vigilância sanitária e acabou ganhando uma notificação por conta de não apresentar o LTA, por falta de conhecimento e não saber de que documento se trata, né? Então, são situações que podem ocorrer, é muito comum, tudo por conta de conhecimento, né? Então, eu vou passar para vocês aqui aquilo que eu conheço, de forma a poder agregar, né, e vocês não passarem por esse tipo de situação aí novamente, né? Vamos lá. O que é o LTA? LTA é o laudo técnico de avaliação, né? A vigilância, ela emite esse documento com o objetivo de garantir a prévia adequação das edificações do seu estabelecimento. Estabelecimentos esses que têm atividade de interesse à saúde, obviamente, né? Então, antes de dar sequência no processo de licenciamento, a vigilância exige que a gente apresente o projeto, né, da forma como a gente vai fazer as nossas edificações e as nossas instalações, para só depois fazer o start, né, no processo de licenciamento do estabelecimento, né? Então, o LTA, ele é pré-requisito para poder dar o início ao processo de licenciamento de um estabelecimento que tem interesse à saúde, né? Então, caso vocês venham fazer uma abertura de uma empresa nova, e ela seja do segmento de saúde, se atente a esse detalhe, né, ver todas essas condições que vocês vão ter que estar assumindo, né, para ter um estabelecimento de saúde e não ter nenhum contratempo futuro, tá bom? E se você já tem a empresa licenciada, né, e você já tem lá o LTA, tudo certinho, caso você venha fazer qualquer tipo de ampliação, reforma, adaptação da edificação, isso vai implicar em um novo LTA, tá? Então, quando você for fazer esse tipo de melhoria aí no seu estabelecimento, você deve comunicar à vigilância dessa reestruturação que você vai estar fazendo aí na edificação e nas instalações, para que ela possa estar fazendo uma nova análise, né? Se você vai estar permanecendo, atendendo a todos os requisitos da norma preconizada aí para o seu ramo de atividade, tá bom? Então, fica atento a isso. Vamos lá. Como eu sei que a minha empresa precisa de LTA? As vigilâncias municipais, elas têm algumas normativas específicas, o qual vai contemplar lá uma listagem da classificação econômica, né, das empresas de interesse à saúde e o grau de risco de cada um. Baseado nessa relação e nas considerações que a vigilância local faz, é que se define se você vai ter que ter LTA ou não. Hoje, na minha experiência,
praticamente, mais de 90% dos estabelecimentos de saúde se aplica o LTA antes de fazer o processo de licenciamento, né? Então, a drogaria, uma farmácia, uma distribuidora, uma transportadora, uma empresa de alimento, uma empresa de cosmético, uma empresa de produtos para saúde, no caso também de serviços, um consultório, uma clínica, um hospital, e aí, até assim, fugindo um pouquinho, né, do que eu aplico, que eu acabo trabalhando mais com a parte de produto farmacêutico, cosmético, alimento, produto para saúde, mas também, assim, indo longe, salão de beleza, restaurante, né, e, então, assim, tem muitos estabelecimentos, a maioria deles, que são inspecionados pela vigilância, se aplica a LTA. Então, é um assunto muito pouco falado, o pessoal não tem conhecimento, e o qual é pré-requisito para fazer o licenciamento. Então, por isso que eu vim com esse assunto, para que eu possa estar orientando vocês melhor, e também para que vocês possam estar contando com o meu trabalho, que eu já fiz e faço para diversas empresas aí, para poder otimizar todo esse processo e desburocratizar tudo isso, tá bom? Como é feita a análise de aprovação do LTA? Essa análise ela é feita pela própria autoridade sanitária, né? Eles vão ter uma equipe lá multidisciplinar para que possa estar fazendo essa avaliação, tá? Normalmente são feitas 3 análises, né? Então, se o projeto não tiver de acordo, não for deferido logo de cara, não tem problema. Você vai ter a oportunidade de revisar e fazer as adequações conforme as instruções que as autoridades sanitárias te passou, tá bom? Normalmente são 3 revisões, né? E aí isso vai depender um pouquinho de cada município, da relação que vocês têm também, o nível, né, de exigência de cada um, da norma, né, de cada atividade. Então, isso é muito relativo de cada município, tá bom? E nessa avaliação, o projeto pode ser deferido ou indeferido. Se você revisou 3 vezes e ainda não se propôs a atender todos os requisitos que eles estão preconizando, que são necessários para você ter a sua atividade lá licenciada, aí sim vai gerar um indeferimento, tá? E aí você vai ter que começar todo o processo do zero, tá bom? Ou você não consegue nem dar início no licenciamento, tá? Vamos lá. Quais são as normas que se aplicam para poder elaborar, né, o projeto de ILTA? Não tem nem como eu referenciar as normas aqui, que são várias. Se eu for aqui, vai dar uma lista de mais de 30 regulamentações. Porque tem as regulamentações básicas de edificação, tem as documentações de cada município, tem as normas, né, de cada atividade, né, que são relacionadas às boas práticas de cada atividade, tem as regulamentações estaduais, então envolve edificação, metragem, boas práticas, e a parte inclusive, a BNT tem que estar de acordo com a BNT, por incrível que pareça. Então, assim, é uma série de normas que envolve isso, e eu não vou estar referenciando aqui, caso vocês tenham dúvida e precisam de fazer um trabalho como esse, eu vou estar à disposição de vocês, vou tirar as dúvidas e a gente pode estar conversando, tá bom? É imprescindível que, quando vocês forem fazer, né, a abertura de um novo estabelecimento, estiver com algum projeto, todos os responsáveis envolvidos, seja o responsável legal ou o responsável técnico, estudem bem todas as normas, o qual se aplicam, né, para o ramo de atividade de vocês. Pelo menos as básicas, eu sei que certamente algumas são muito específicas, que compete ao técnico, né, o arquiteto a estar avaliando, ou apenas o técnico que vai assumir a responsabilidade lá no estabelecimento, seja de alimento, cosmético, então pode ser um químico, pode ser um nutricionista, pode ser um farmacêutico.
então são bem específicos, mas é importante vocês estarem bem alinhados com todas as necessidades que vai precisar para ter esse estabelecimento, para fazer o levantamento de dados, ver se realmente é isso que vocês estão buscando, tá bom? Quais são os documentos necessários? Bom, quando você vai abrir um processo de aprovação de LTA, nós vamos ter que apresentar todos os projetos arquitetônicos, as plantas mesmo, aí tem os cortes específicos que o arquiteto elabora, faz, para que a gente possa estar protocolando. Além das plantas, nós vamos ter os memoriais descritivos também, parte dos memoriais responsabilidade do arquiteto, parte dos memoriais responsabilidade do responsável, o técnico que está fazendo, né, é um serviço que é feito em equipe, não dá para fazer sozinho, tá? Tem os formulários, os requerimentos, tem algumas documentações de regularidade que você vai ter que ter em questão, por exemplo, de uso de solo, de abastecimento de água, de tipo de resíduo que você vai gerar lá no seu estabelecimento. Temos que apresentar o ART, né? Então, tem que ter um responsável lá que vai assinar pelo projeto. E uma série de outros documentos que vai variar de acordo com o segmento, né? O farmacêutico tem mais requisitos do que o alimento mais do que o cosmético, e aí vai variar de acordo com o ramo de atividade que o estabelecimento vai ser avaliado, tá? Quem que faz o LTA? O LTA ele é feito por um arquiteto ou por um engenheiro civil, e eles devem estar devidamente cadastrados no conselho de classe, tá bom? A Perfect também auxilia na obtenção do LTA? Sim, pessoal, eu ajudo em todo esse processo. Eu faço um trabalho em parceria com o arquiteto de vocês, né, o qual vocês escolheram fazer esse trabalho para vocês, e aí eu faço toda essa intermediação, né, eu vou ter uma relação direta com ele, eu vou fazer o levantamento de toda a necessidade de vocês, vou identificar quais são as normas aplicadas à atividade que a gente vai estar licenciando, né? Aí eu vou passar essas informações para o arquiteto de forma técnica, porque muitas vezes o arquiteto não conhece a questão técnica daquele segmento, ele vai elaborar o projeto, né? E junto dele eu vou fazer a revisão desse projeto. Por que eu vou fazer a revisão junto com ele? Porque nós vamos estar definindo certinho quais são os fluxos de processo, para poder otimizar o processo, não ter uma contaminação cruzada. Então, eu vou definindo todo esse fluxo junto com ele. Ele tem que dispor os ambientes de uma forma que nós não vamos ter nenhum tipo de risco sanitário, né? E ele, não conhecendo a norma técnica, pode ser que ele cometa algum equívoco ao direcionar cada ambiente que você precisa ter aí na sua empresa, né? Então, eu vou estar direcionando ele, mais ou menos eu vou ser o guia dele, para que ele possa fazer um fluxo exatamente como a norma preconiza, tá? Além do fluxo de processo, a gente vai também estar definindo o fluxo de pessoa, então eu tento trabalhar de forma que a gente possa estar aproveitando melhor as atividades do colaborador, né? Nós vamos estar definindo também as instalações de equipamentos e materiais, de modo que atenda também à norma, né? Então, vamos definir se aquele estabelecimento ele precisa de uma climatização no geral ou só em uma área. Vamos definir se ele precisa de pressão negativa, positiva em alguma sala. Vamos definir aonde vão ficar cada equipamento de termigrômetro, onde vai ficar instalado uma balança, se ele precisar, um sistema de desumidificação de ar, um refrigerador. Então, a gente vai definindo juntos a instalação de cada um desses equipamentos, né? Obviamente que eu já alinhei todas essas informações também com os responsáveis da empresa, né, de acordo com as ideias que eles têm e o que eles querem fazer.
E aí, isso eu vou intermediar junto ao arquiteto, para que a gente possa estar instalando isso no local ideal e dimensionando todo o ambiente certinho, tá bom? Feito o projeto, o arquiteto vai elaborar um memorial descritivo de construção. Esse memorial também vai passar pelas minhas mãos e eu vou revisar ele. Por quê? O memorial descritivo de construção, o arquiteto vai estar descrevendo toda a parte construtiva. O que seria isso? Piso térreo, piso superior, tipo de chão que ele está utilizando, as superfícies, qual que é o tipo de pintura que ele vai fazer, qual o tipo de iluminação, qual o tipo de fechamento que ele vai fazer numa janela, qual o tipo de ralo que ele vai usar, o tipo de porta. Então, e aí, onde eu entro? Eu entro na avaliação de tudo isso, porque tudo isso tem que estar de acordo com a nossa norma, né, de boas práticas. Tem que ser tinta lavável, tem que ser piso lavável, tem que ter rodapé liso, né, de forma que não venha agregar nenhum tipo de resíduo ali, sujeira, que venha gerar uma contaminação cruzada futura. As janelas têm que estarem fechadas, caso o ambiente possa ter ventilação externa, ele tem que estar protegido com tela, né, os ralos têm que estar protegidos, as portas não podem ter frestas, porque a gente tem que não pode entrar insetos, roedores dentro do estabelecimento. Então, eu entro e avalio tudo que ele escreveu lá, que ele vai utilizar no projeto construtivo, tá? E a gente faz essa revisão. Paralelo a isso, eu elaboro um memorial descritivo das atividades. Quando eu faço esse memorial descritivo das atividades, aí eu faço em conjunto com o responsável técnico da empresa. Por que eu preciso do suporte dele? Porque o que está lá o que eu vou descrever no meu memorial descritivo de atividade tem que ser exatamente o que esse responsável técnico já definiu em procedimento, tá? Essas informações, elas têm que estarem interligadas, tem que ter o mesmo fluxo de processo. A forma, o que cada colaborador cada equipe vai executar em cada setor e o fluxo de cada operação, né? Eu tenho que garantir aquilo no meu memorial descritivo de atividade que nós não vamos gerar nenhum risco sanitário, né? Então, toda a documentação está interligada. Eu faço um trabalho intermediário, tanto com o arquiteto quanto com o responsável técnico. E aí, tudo tem que se conversar, tudo tem que estar interligado. Tá legal? Então, eu faço toda essa elaboração dos documentos. Feito isso, o projeto das plantas prontos, o memorial descritivo de construção pronto e revisado, o memorial de atividade elaborado e revisado pelo responsável técnico, todo mundo de acordo, junta-se toda a documentação que é preconizada para cada atividade, faz os requerimentos, né, preenche os requerimentos, tudo direitinho, protocolo na vigilância para poder ser feito a avaliação, tá? E a gente aguarda essa avaliação e vê quanto tempo cada município tem o seu tempo, né, para poder avaliar, depende muito da demanda de cada um deles, e aí você pode ter, conforme eu falei anteriormente, até 3 revisões, né? Estando aprovado, aí sim, o estabelecimento pode fazer a entrada do processo da licença sanitária, tá bom? Boa parte da documentação até já vai estar pronta, porque a gente precisou para poder fazer o projeto de aprovação do LTA, né? Uma coisa que eu quero falar, às vezes LTA é o mais comum, mas existe alguns municípios que chama de Progevisa, tá? Que é um outro nome também dado para esse documento, que é o projeto da vigilância. Então, pode ser que vocês ouçam também essa outra expressão, tá? Então, só para vocês relacionarem o que a gente está falando e levar o mesmo conceito, tá bom?
Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha agregado mais esse conhecimento aí. É um assunto um pouquinho mais complexo. A parte técnica da área de saúde não tem muito conhecimento aprofundado nesse assunto. Então, contem com a minha experiência, fazem um contato. Eu vou estar aqui pronta para poder auxiliar vocês em todos os processos que vocês precisarem de aprovação de LTA. Tá bom? Vou esperar o contato de vocês. E se tiverem dúvidas de algo que eu não tenha comentado aqui nesse vídeo, deixe uma mensagem para mim que eu vou responder o mais breve possível. Um forte abraço e até mais.